Alguém que você ama começou a apresentar mudanças sutis, mas preocupantes ao longo do último ano? Muitas pessoas presumem que a morte na velhice acontece de forma repentina, mas a verdade é que o corpo frequentemente envia avisos silenciosos meses, às vezes até um ano, antes que a vida chegue à sua fase final. O problema é que a maioria das pessoas não percebe esses sinais porque parecem pequenos no início. Só mais tarde, olhando para trás, é que as famílias percebem que as pistas estavam ali o tempo todo. Mas nesse ponto, já é tarde demais para se preparar. Tarde demais para fazer com que as últimas memórias realmente importem. Neste vídeo, vamos falar sobre 5 sinais principais que muitas vezes aparecem um ano antes do falecimento de uma pessoa idosa. Alguns deles podem ser coisas que você já notou, mas ignorou por achar que eram apenas parte do envelhecimento. Outros podem parecer mudanças menores, mas que na verdade indicam o declínio gradual do corpo. Reconhecer esses sinais com antecedência lhe dá a oportunidade de oferecer cuidados melhores, valorizar momentos significativos e, mais importante, garantir que a fase final da vida do seu ente querido seja cheia de conforto, dignidade e paz. Fique conosco até o final, porque esses 5 sinais podem ajudá-lo a se preparar emocional e praticamente para o que está por vir. Quando você entende o que está acontecendo, não será pego de surpresa e poderá aproveitar ao máximo o tempo que ainda tem com quem você ama. Agora vamos começar. Número 1. Perda de peso significativa. Um dos primeiros e mais reveladores sinais de que uma pessoa pode estar se aproximando do último ano de vida é a perda de peso não intencional. No início pode parecer algo sutil, um cinto que de repente precisa ser apertado, roupas que ficam mais largas, ou um apetite antes saudável que começa a diminuir. Muitas famílias descartam isso como apenas parte do envelhecimento, mas a verdade é que perder peso sem tentar dificilmente é um bom sinal. Isso geralmente indica que o corpo não está mais absorvendo nutrientes de forma eficiente. A massa muscular está diminuindo e os sistemas essenciais estão desacelerando. O envelhecimento naturalmente leva à perda de massa muscular, mas quando isso acontece rapidamente, é sinal de que algo mais profundo está ocorrendo. O corpo pode estar tendo dificuldades para digerir os alimentos adequadamente, ou a pessoa pode não estar conseguindo processar proteínas de forma eficaz, levando à atrofia muscular. Essa perda de força não apenas dificulta os movimentos, mas também aumenta o risco de quedas, enfraquece o sistema imunológico e deixa a pessoa mais vulnerável a infecções. Outro motivo comum para a perda de peso no último ano de vida são as mudanças no apetite. Muitos idosos simplesmente não sentem fome como antes. O paladar enfraquece, a comida deixa de ser prazerosa e eles podem começar a pular refeições ou comer porções muito menores. Isso não é apenas uma questão de gosto, é uma mudança fisiológica. O corpo, ao perceber que está começando a desligar-se, deixa de enviar sinais frequentes ao cérebro para buscar alimento. O resultado? Menos energia, menos força e um declínio gradual da saúde geral. Além disso, há o papel das condições médicas subjacentes. A perda de peso é um sintoma comum de doenças crônicas, como câncer, insuficiência cardíaca ou renal. Todas condições que podem começar a progredir muito antes de sintomas mais evidentes aparecerem. Mesmo doenças como depressão ou declínio cognitivo podem levar à redução do apetite, criando um ciclo de queda onde o corpo não recebe o combustível necessário para se sustentar. Algumas famílias tentam resolver o problema incentivando seus entes queridos a comer mais, oferecendo alimentos favoritos ou complementando refeições com bebidas proteicas. Mas se o peso continua a cair apesar desses esforços, é importante reconhecer que o problema não é apenas a alimentação. É o corpo se preparando para uma transição mais profunda. Nessa fase, forçar grandes refeições pode não ajudar. Em vez disso, focar no conforto, em alimentos fáceis de comer e na hidratação pode fazer uma diferença maior na manutenção da qualidade de vida. Se você notar uma perda de peso significativa em um ente querido idoso, especialmente se ele estiver comendo menos, sentindo-se mais fraco
ou tendo dificuldade para se manter ativo, é hora de prestar atenção. Isso não é apenas uma questão de aparência física, é o corpo enviando uma mensagem. E entender essa mensagem agora pode ajudá-lo a se preparar para o caminho que vem pela frente, com clareza, compaixão e a capacidade de tornar cada momento restante verdadeiramente significativo. Número 2. Fadiga extrema e fraqueza. Uma das mudanças mais perceptíveis no ano que antecede o fim da vida é uma fadiga profunda e persistente que não desaparece com o descanso. Não se trata apenas de se sentir um pouco cansado após um dia longo. É uma exaustão intensa que torna até as tarefas mais simples um desafio. Sair da cama vira um esforço. Atravessar o cômodo exige energia. E atividades que antes eram rotineiras, como cozinhar, se vestir ou até manter uma conversa, passam a parecer desgastantes demais. Isso não é apenas resultado do envelhecimento. É um sinal de que o corpo está conservando sua energia restante à medida que as funções dos órgãos começam a desacelerar. O corpo passa a priorizar o que é mais essencial. O coração já não bombeia com tanta eficiência, a circulação enfraquece e os músculos não recebem o mesmo nível de oxigênio que antes. Por isso, muitos idosos nos últimos meses de vida sentem-se fracos, instáveis e incapazes de manter o nível de atividade que um dia desfrutaram. Outro fator importante é a desaceleração do metabolismo. O corpo foi feito para produzir e utilizar energia, mas quando se prepara para sua fase final, essa energia é redirecionada. Em vez de alimentar o movimento, o corpo começa a preservar o que pode. É por isso que alguém em declínio pode começar a dormir mais, precisar de sonecas longas durante o dia e ter dificuldade para permanecer acordado por períodos prolongados. Alguns chegam a ter quedas súbitas de energia. Parecem bem em um momento e completamente esgotados no seguinte, mas talvez a parte mais dolorosa desse processo seja o impacto emocional da fadiga. Muitos idosos que antes tinham orgulho de sua independência começam a sentir frustração ou até vergonha por não conseguirem fazer o que faziam antes. Podem se afastar de conversas, evitar interações sociais ou deixar de praticar hobbies. Não por falta de interesse, mas porque simplesmente não têm energia. Isso pode levar a um ciclo de isolamento, no qual eles deixam de tentar por completo, o que só acelera o declínio. Para as famílias, assistir a um ente querido passar de ativo e envolvido a exausto e retraído pode ser doloroso. É fácil pensar que eles estão sendo preguiçosos ou que precisam se esforçar mais, mas a realidade é que forçar a atividade não ajuda. O mais importante é compreender os limites deles, permitir o descanso quando necessário e tornar seus dias restantes o mais confortáveis possível. Se você notar que um ente querido está passando por uma fadiga profunda e contínua que não melhora com o descanso, entenda isso como um sinal de que o corpo está passando por uma grande transição. Esse é o momento de valorizar conversas, criar momentos de paz e apoiá-los sem expectativas. Porque no fim, o que mais importa não é quanto eles conseguem fazer, é que se sintam amados, compreendidos e em paz. Se você ainda está assistindo a este vídeo e está achando essas informações valiosas, comente número 2 abaixo para que eu saiba que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos de qualidade para informar e inspirar você. Agora vamos continuar. Número 3. Confusão cognitiva crescente ou retraimento. À medida que uma pessoa se aproxima da fase final da vida, uma das mudanças mais marcantes pode ser observada na maneira como ela pensa, se comunica e interage com os outros. Você pode notar que alguém que antes era atento e participativo começa a esquecer as coisas com mais frequência, tem dificuldade em acompanhar conversas ou parece desorientado em lugares familiares. Ela pode repetir as mesmas frases, esquecer nomes ou perder a noção do tempo, mesmo que nunca tenha apresentado problemas de memória antes. Essas mudanças cognitivas sutis podem ocorrer meses ou até um ano inteiro antes da morte. Isso não é apenas esquecimento do dia a dia. O cérebro, como qualquer outro órgão, precisa de um fluxo constante de oxigênio e nutrientes para funcionar corretamente.
Mas à medida que a circulação enfraquece e o suprimento de oxigênio ao cérebro diminui, a função cognitiva começa a se deteriorar. A pessoa pode ficar facilmente confusa, ter dificuldade em tomar decisões ou até mesmo deixar de reconhecer pessoas e lugares que conheceu por anos. Em alguns casos, podem ocorrer momentos breves de lucidez, seguidos de episódios repentinos de confusão, como se a mente estivesse oscilando entre clareza e escuridão. Outro sinal comum: o retraimento emocional. Alguém que se aproxima do fim da vida frequentemente perde o interesse por interações sociais. Você pode notar que ela fala menos, participa menos ou passa longos períodos simplesmente sentada em silêncio. Não é que ela não se importe com seus entes queridos, é que o cérebro já não processa emoções e conexões sociais da mesma maneira. Conversas se tornam cansativas, ambientes barulhentos parecem opressores, e muitos idosos acabam se recolhendo ao próprio mundo interior. Você também pode perceber mudanças de humor e comportamento. Alguns se tornam mais irritáveis, ansiosos ou facilmente frustrados. Outros aparentam uma calma incomum, ficam distantes ou indiferentes a coisas que antes eram importantes. Isso não é apenas uma mudança de personalidade. Muitas vezes é o reflexo do cérebro se ajustando ao declínio do corpo. À medida que a função cognitiva desacelera, as emoções se tornam mais difíceis de expressar e a pessoa pode deixar de reagir às situações como costumava fazer. Para os familiares, essa fase pode ser especialmente dolorosa. Ver um ente querido perder o contato com a realidade ou se afastar emocionalmente pode parecer como perdê-lo antes mesmo de sua partida. Mas é importante lembrar que isso não está sob o controle deles. Em vez de tentar forçá-los a voltar para as conversas, o melhor a fazer é encontrá-los onde estão. Fale com gentileza, ofereça segurança e entenda que, mesmo que não respondam sempre, ainda podem sentir sua presença. Se um ente querido está ficando mais esquecido, confuso ou menos envolvido, não ignore. Esses são sinais frequentes de que corpo e mente estão se preparando para a transição final. Este é o momento de ter paciência, valorizar os momentos de silêncio e criar um ambiente que seja seguro, familiar e tranquilo. Porque mesmo quando as palavras se vão, o amor e o conforto ainda podem ser sentidos. Vamos continuar. Número 4. Infecções frequentes e cicatrização lenta. À medida que o corpo começa a desacelerar, um dos sinais físicos mais evidentes é o enfraquecimento do sistema imunológico. Você pode notar que alguém que raramente ficava doente agora parece pegar todos os resfriados, gripes e pequenas infecções que surgem. Doenças que antes eram leves, agora demoram muito mais para passar, e ferimentos simples, como cortes ou hematomas, cicatrizam de forma visivelmente mais lenta. Essas mudanças não são aleatórias. São sinais de que o corpo já não consegue se defender nem se reparar como fazia antes. Uma das maiores preocupações são as infecções recorrentes. Pneumonia, infecções urinárias, ITU, infecções de pele e até infecções bucais se tornam mais comuns à medida que o sistema imunológico enfraquece. Muitas famílias assumem que são doenças isoladas, mas quando começam a ocorrer com frequência ou demoram muito a se resolver, geralmente é sinal de que o corpo está perdendo sua capacidade de reagir. Até mesmo antibióticos que antes funcionavam rapidamente podem parecer menos eficazes. A pessoa pode precisar de medicamentos mais fortes, de períodos de recuperação mais longos ou de múltiplos tratamentos para infecções que antes eram consideradas menores. Isso acontece porque, à medida que a circulação diminui e as funções dos órgãos se deterioram, o corpo simplesmente não responde aos tratamentos da mesma forma. Outro problema muitas vezes negligenciado: feridas crônicas. Se você notar que pequenos arranhões, feridas ou hematomas não estão cicatrizando corretamente ou continuam se reabrindo, pode ser sinal de circulação comprometida. Um fluxo sanguíneo fraco significa que oxigênio e nutrientes não estão alcançando a pele e os tecidos de maneira eficiente, tornando a cicatrização muito mais lenta do que o normal. Úlceras de pressão, especialmente em pessoas com mobilidade reduzida, se tornam um risco sério e podem evoluir para infecções perigosas se não forem cuidadosamente monitoradas.
Ainda mais preocupante é que infecções no último ano de vida muitas vezes não se manifestam da forma esperada. Em vez de febre alta, um idoso pode simplesmente parecer mais cansado do que o normal, mais confuso ou com menos apetite. Na verdade, em idosos, uma queda repentina na lucidez mental é frequentemente o primeiro sinal de infecção, mesmo antes de aparecerem outros sintomas. Por isso, reconhecer essas mudanças desde cedo pode fazer uma grande diferença no conforto e suporte que a pessoa recebe em sua fase final de vida. Para as famílias, ver um ente querido passar por infecções repetidas pode ser frustrante e doloroso. É tentador insistir em tratamentos agressivos, esperando que mais um antibiótico ou mais uma internação resolvam o problema. Mas chega um ponto em que o foco muitas vezes muda de curar para confortar. Garantir que a pessoa esteja bem hidratada, manter a pele limpa e hidratada e reduzir o estresse no corpo pode fazer mais pela qualidade de vida do que mais um tratamento que apenas prolonga o sofrimento. Se você ainda está assistindo a este vídeo e está achando essas informações úteis, comente número 4 abaixo para que eu saiba que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum conteúdo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando materiais de qualidade para informar e inspirar você. Agora, vamos continuar. Número 5. Mudanças significativas na respiração ou na circulação. Um dos sinais mais reveladores de que o corpo está se preparando para a sua fase final é a mudança perceptível nos padrões de respiração e na circulação. Você pode perceber que seu ente querido está respirando de forma mais lenta ou superficial do que antes. Às vezes, ele pode fazer pausas entre as respirações, ou a respiração pode se tornar irregular, acelerando e depois desacelerando inesperadamente. Algumas pessoas apresentam um padrão respiratório rítmico chamado respiração de Cheyne-Stokes, em que a respiração alterna entre respirações profundas e rápidas e longas pausas. Essas mudanças podem começar de forma sutil, mas com o tempo se tornam mais evidentes e frequentes. Outro sinal comum é a circulação enfraquecida. Você pode notar que as mãos, os pés ou até o nariz e as orelhas da pessoa começam a ficar frios ao toque. A pele pode parecer pálida, azulada ou manchada, especialmente ao redor dos dedos das mãos e dos pés. Isso acontece porque o corpo começa a priorizar o fluxo sanguíneo para os órgãos vitais, reduzindo a circulação para as extremidades. É um sinal claro de que o coração já não está bombeando com a mesma força de antes. Algumas pessoas também passam a sentir falta de ar com mais frequência. Mesmo com pouco esforço, apenas sentar, falar ou mudar de posição pode deixá-las ofegantes. Você pode notar que começam a respirar mais pela boca ou que precisam parar de falar para recuperar o fôlego. Se antes conseguiam atravessar um cômodo com facilidade, mas agora têm dificuldade, isso pode indicar que a função pulmonar está diminuindo. Em alguns casos, o acúmulo de líquidos nos pulmões dificulta ainda mais a respiração, causando tosse persistente, ruídos de gorgolejo ou uma sensação de aperto no peito. Muitas pessoas assumem que é apenas uma congestão causada por um resfriado, mas em idosos que estão se aproximando do fim da vida, isso geralmente é sinal de que os pulmões estão enfraquecendo. Isso pode tornar desconfortável deitar-se completamente, e eles podem preferir dormir com a cabeça elevada por travesseiros ou em uma poltrona reclinável para respirar melhor. Para os familiares, observar essas mudanças pode ser assustador. É natural querer ajudar, incentivá-los a respirar mais fundo ou se preocupar com a possibilidade de algo grave estar acontecendo. Mas na maioria dos casos, isso faz parte do processo natural do corpo desacelerando. Pode não haver uma maneira de reverter essas mudanças, mas há formas de oferecer conforto. Manter o ambiente fresco, usar um umidificador ou oferecer pequenos goles de água pode aliviar o desconforto. Em alguns casos, medicamentos ou oxigenoterapia podem ajudar, mas o foco passa a ser o alívio e não mais a cura. Se você notar esses sinais, mudanças na respiração, mãos e pés frios, ou uma tonalidade azulada na pele, preste atenção. São frequentemente indicativos de que o corpo está conservando energia e que a circulação está diminuindo. Esse é um momento para estar presente
oferecer tranquilidade e criar um ambiente de paz, onde a pessoa se sinta segura e serena. Nesses últimos meses ou semanas, o mais importante que você pode oferecer não é intervenção médica, mas sim conforto, dignidade e a certeza de que ela não está sozinha. Considerações finais. À medida que chegamos ao fim deste vídeo, tire um momento para refletir sobre o que discutimos. Perda de peso significativa, fadiga extrema, declínio cognitivo, infecções frequentes e mudanças importantes na respiração e na circulação. Esses 5 sinais costumam surgir no ano que antecede o falecimento de uma pessoa idosa. Eles podem não aparecer todos ao mesmo tempo, e nem sempre são óbvios no início. Mas quando começamos a notá-los, é um sinal de que o corpo está se preparando para a sua transição final. Para muitas famílias, essas mudanças são difíceis de aceitar. É natural querer lutar contra elas, incentivar um ente querido a comer mais, se movimentar mais ou a vencer o cansaço. Mas às vezes a melhor coisa que podemos fazer é ouvir o que o corpo está tentando nos dizer. Em vez de focar em tentar reverter o inevitável, podemos concentrar nossos esforços em tornar o tempo restante o mais pacífico, confortável e significativo possível. Compreender esses sinais não é sobre temer a morte, é sobre estar preparado para ela. Quando você reconhece essas mudanças desde cedo, pode oferecer cuidados melhores, tomar decisões importantes com antecedência e garantir que os últimos meses do seu ente querido sejam preenchidos com amor e dignidade. Este é um tempo para valorizar os momentos, compartilhar histórias e mostrar à pessoa que ela é amada e nunca está sozinha. Se você está notando esses sinais em alguém próximo, respire fundo e lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Muitas famílias já passaram por esse caminho antes, e embora nunca seja fácil, saber o que esperar pode ajudá-lo a encontrar força, paciência e paz. Obrigado por estar conosco hoje. Adoraríamos ouvir você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe algo que você aprendeu hoje e como pretende aplicar isso em sua vida. Seus pensamentos são importantes para nós, então não hesite em compartilhá-los. Ler seus comentários nos motiva e encoraja muito. Se você gostou deste vídeo e achou o conteúdo útil, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos de qualidade para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo.